que separava aquele homem do milagre. Jesus olha para o seu redor e diz assim, aqui todos ainda conseguiram ajuda, mas existe alguém do outro lado que precisa da minha presença. E eu vou lá. E eu vou lá. E ele atravessa o mar. E quando ele pisa na terra, o texto diz que o endemoniado chega perto de Jesus e os demônios dizem, o que nós temos contigo para vir nos perturbar antes do Jesus? Lá do outro lado tem sucesso para você. Lá do outro lado tem mais fama. Lá do outro lado já tem muita gente. Esse aqui já está derrotado. Esse aqui já está abandonado por todo mundo. A religião esqueceu dele, a sociedade, a família, os amigos. Por que é que você tinha que vir aqui? E os demônios começam a açoitar o corpo daquele homem para todo lado. E Jesus repreende aqueles demônios. O texto diz que aquele homem já andava nu, andava sem roupas. Quando a família descobriu que alguma coisa estava acontecendo, e é interessante, observe isso. Os demônios pediram, tinha ali um monte de porcos, nos deixem entrar naqueles porcos. Os porcos se lançam no mar. Os donos dos porcos, que não se importavam com o gadareno, se importaram de perder os porcos que morreram ali no mar. E aí saem pela cidade dizendo, olha, nós tivemos um prejuízo muito grande. Ao invés de dizerem o milagre que Jesus fez ali, eles saem reclamando do prejuízo, e aí vem todo mundo. Vem todo mundo descobrir. Fato é que isso é verdade, que o povo começa a pedir para Jesus ir embora. Quando eles chegam, o gadareno está vestido, e diz a Bíblia, em seu juízo. Ele estava curado, ele estava liberto, ele estava restaurado pela presença de Jesus na vida dele. O milagre foi em direção àquela pessoa que não tinha, aos olhos de ninguém, mais chance. Nenhuma. Mas Jesus foi lá, atravessou aquele mar que separava o milagre do necessitado e libertou aquele gadareno. Aqueles homens se preocuparam com o prejuízo. Já viu? Quando você recebe uma bênção tão grande, e as pessoas dizem assim, tá, mas e agora? Você vai virar crente? Você vai continuar nessa vida aí de oração? É assim que você vai ter que viver? Só olha, né? Só olha com outro ângulo, com outra visão. Mas você tem que ficar orando tanto assim? O que Jesus fez na tua vida merece que você vá todo domingo na igreja? Agora essa vida não valoriza que antes você era morto e agora você é vivo em Cristo Jesus. Não percebe que a tua família antes era destruída e agora é uma família diferente. Não vê que agora existe vida quando você fala. Antes só havia morte, só havia derrota, só havia tristeza. Agora existe esperança em você. Jesus encontrou-se com você, refez a sua vida, sarou as tuas feridas e as pessoas só olham que agora você é crente. Aí Jesus sai de lá e deixa o gadareno limpo, restaurado, liberto. E ele volta. Sabe por quê? Jesus não abandona nem a multidão. Não significa que para Jesus o gadareno era mais importante do que aqueles que estavam ali. Só significa que quando todo mundo desiste de você, Jesus não desiste. Sabe por quê, irmãos? Não foi uma brincadeira na cruz do Calvário. Não foi um teatro que a gente vê na TV. Foi o próprio Deus, deixando a sua glória, esvaziando-se de si mesmo, assumindo forma de homem, sendo provado em todas as tentações, não pecando. E o mais bonito de tudo é Jesus dizer, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida por amor a você. Eu entrego a minha vida porque eu te amo. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Esse é o preço que foi pago. É por isso que ele não desiste. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, esse não tem mais jeito. Esse aí a gente já tentou. A gente já orou, a gente já visitou, a gente já insistiu, mas não tem mais jeito. Jesus ainda acha que tem jeito. Para Jesus ainda tem jeito. As palavras são, é morte, é derrota. Para Jesus, não, é vida e é vitória. Porque eu vim para dar nova vida e vida com abundância. Aquilo que é impossibilidade, para Deus não existe impossível, amém? Para o nosso Deus não existe impossível, para mim existe.
Para você existe, para a sociedade, até para a igreja. Agora, para o Senhor, não. Quando se esgota todas as possibilidades. Quando nem amigo, nem família, nem igreja, nem ninguém resolve. Jesus entra na história e muda o curso da história, como mudou do gadareno. Jesus volta, pega o barco e volta. Quando chega no meio da multidão, o texto diz que a multidão o apertava. Ou seja, muita gente esbarrando em Jesus, não é verdade? Quando você vai passando no meio da multidão, passa na tua roupa, o outro no cabelo, muita gente estava tocando em Jesus. E ali surge um homem. E o que é interessante é a capacidade do Senhor de lidar com pessoas diferentes, com o mesmo amor. Ele sai de uma realidade de abandono total, de derrota, transforma em vitória, transforma em vida. Vem, atravessa o mar de volta, encontra uma multidão, de repente um homem prostrado. Que homem é esse? Um príncipe da sinagoga. Jesus tinha acabado de lidar com alguém que estava terrivelmente possesso, endemoniado, que não tinha possibilidade de ajuda de ninguém. Ele não poderia mais se ajudar e não tinha condição de pedir ajuda e ninguém estava disposto a ajudá-lo. Mas agora Jesus está olhando para um homem, Jairo. Jairo era príncipe da sinagoga. Ele tinha influência religiosa, ele tinha influência política, ele tinha influência econômica. Ele poderia usar todos os aparatos para alcançar um milagre. Ele poderia cercar Jesus de homens e dizer: Jesus, agora é comigo que o Senhor tem que tratar. O milagre agora é meu. Mas sabe o que Jairo faz? Jairo esquece a influência que ele tinha religiosa, política, econômica e se joga aos pés do Mestre. Eu quero dizer para você, igreja, no nome de Jesus, que diante do Senhor não há diferença entre nós, amém? A Bíblia só diz assim, que aquele que se apresenta diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito. A Bíblia não diz que é aquele que é mais pobre, ou aquele que é mais rico, ou aquele que é mais bonito ou mais feio. É aquilo que está dentro de você. Aquilo que você derrama no altar do Senhor. Isso move o coração de Deus. E aí Jesus para e olha para Jairo. Jairo, você entendeu que não é a tua influência que vai me fazer parar para olhar para você. Não é a influência econômica, não é o teu dinheiro, não é a tua religiosidade. É o quebrantamento do teu coração. E aquele homem estava quebrantado diante do Senhor. E Jesus diz: Jairo, não te preocupes. Você falou que a sua filha está moribunda, quase à morte. Eu vou na tua casa, Jairo. Eu vou visitar a tua casa. Eu imagino o coração daquele pai, irmãos. A nossa irmã estava perguntando quem é mãe. Quando o filho começa a fazer muita bagunça, a gente fala: meu Deus, esse menino não para, aquele negócio. Mas quando cai de febre, quando cai de cama, ai, Jesus, é melhor quando está sapeca fazendo arte, não é assim? É assim que funciona. Imagina o coração daquele pai, uma filha única, de 12 anos, quase à morte. Ele se humilha diante de Jesus. Jesus tinha uma multidão toda para atender. Jesus para e fala com ele que vai na casa dele. Eu imagino que o coração daquele homem agora está tomado de esperança. Aquele homem veio já tomado de angústia, de tristeza, suas possibilidades, agora ele deixa de lado e coloca a possibilidade apenas naquele que poderia realizar realmente um milagre. E Jesus alimenta essa esperança e diz que vai na casa dele. E Jesus começa a caminhar para a casa de Jairo. A Bíblia diz que ele vai em direção à casa de Jairo. E Jairo todo feliz. Minha filha está salva. No meio do caminho, uma mulher atrevida entra na história. Quem é essa mulher? Essa mulher é o terceiro personagem dessa noite. Essa mulher é uma mulher que já teve posses. É uma mulher que já teve à mão recursos que poderiam ajudá-la. E ao longo de 12 anos, os recursos foram se esgotando. E ela continuou buscando naqueles recursos. E o texto diz que ela foi gastando todo o seu dinheiro, toda a sua reserva financeira, pagando médicos, especialistas da época. E nada puderam fazer, diz a palavra do Senhor, nada puderam fazer. Você sabe muito bem, mulher e o marido sabe isso, que nós, no período menstrual, perdemos quantidade de sangue relevante para o nosso organismo. Agora, você imagina 12 anos com um fluxo de sangue contínuo. Como que está o organismo desta mulher?
Talvez ela fosse robusta, forte, agora está debilitada, enfraquecida, sem dinheiro, apertada no meio da multidão e, mais do que isso, discriminada, porque a mulher, no momento que ela estivesse menstruada, ela tinha que se afastar. Na sociedade judaica era assim, ela não podia estar no meio do povo. Por isso que eu a chamei de mulher atrevida. Porque ela diz, olha, eu já fiz tudo que os trâmites legais podiam fazer. Eu já fui no médico escondido, eu não esbarro em ninguém na rua, eu fico no meu canto